Estamos então na quarta aula de teologia. E o tema continua: o Verbo se fez carne. O céu casou com a terra. Deus se encarnou. Não tem nenhuma religião como a nossa. Nas outras religiões o homem procura Deus. Nós fomos procurados por Deus. Vamos fazer uma oração inicial. Eu deixei aqui no quadro o tema: o Verbo se fez carne, e vamos pedir para poder mergulhar nos dois mistérios da nossa fé. Muitos dos nossos ouvintes são catequistas, animadores de comunidade. Lá em Curitiba, a Marileia é uma missionária da Divina Ternura. São as famosas andorinhas. O nosso tema damos continuidade: o Verbo se fez carne, e toda a teologia se resume em dois dogmas. Em Jesus tem duas naturezas, uma só pessoa. E na Trindade tem uma só natureza e três pessoas. Nós vamos aprofundar este tema fascinante. Mas antes vamos fazer uma oração do Espírito Santo. Até podemos cantar juntos. Vocês também vão aprendendo a oração do Espírito Santo. Bem, os meus dois ajudantes podem cantar daí mesmo, no vosso lugar. Vamos fazer juntos, pedindo as luzes do Espírito Santo. É a página 54. Vocês que têm o celular, acompanhem. Vamos pedir ao Espírito Santo, Ele que abre os corações. Paulo falava, Lídia escutava, e o Espírito Santo abriu o coração da Lídia para que entendesse o que Paulo falava. Bem, não vou dizer que o que fizemos até agora não era importante, tudo era preparação, mas hoje eu penso que estes dois temas, que a Cristologia e a Trindade, são os dois temas fundamentais da teologia. Jesus veio para nos revelar a Trindade, e nós então vamos pedir as luzes do Espírito Santo para entender este tema fascinante. La, 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 la. Ouvindo, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os vossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor, nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para
Cristo Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gabriel com Maria, Rogai por nós. São Rafael com Tobias, Rogai por nós. e São Miguel esteja sempre em nossa companhia. Rogai por nós. Bem, podem sentar, vocês estão nas vossas casas. Bem, meus queridos, eu mandei a uma jovem que vocês conhecem, Andriela, mandei pelo e-mail este livro. Jesus, resposta e terapeuta. Jesus, Filho de Deus. Bem, ela fica constrangida de dizer isso, mas não é, eu acho que não é, modestamente, realmente posso dizer que este livro foi escrito de joelho, ou seja, com muito estudo, mas sobretudo muita oração. Bem, nós estamos com este texto, às vezes na teologia se dá uma sequência de textos bíblicos, mas nós hoje continuamos sempre com este, porque o centro, o Verbo se fez carne. Repito que na Idade Média os monges cistercienses, que tinham centenas de mosteiros no mundo inteiro, quer dizer, o mundo inteiro era a Europa, né? E uma parte também da Ásia, norte da África. Bem, os monges cistercienses, 3 vezes ao dia, eles oravam com esta oração: o anjo do Senhor anunciou Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. Meus irmãos, eu tenho que ler porque foi um momento de inspiração. Prestem bem atenção. É a apresentação de Jesus. Eu apresento Jesus como a insônia da humanidade. Como é bonito o canto do Padre Zezinho, né? Jesus nos dá a paz, mas é uma paz inquieta, não é uma anestesia. É algo muito mais profundo. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o fogo. Vamos acompanhando. Não vim trazer a paz, mas o fogo. Mas quem é este Jesus de Nazaré, chamado Cristo? Morreu e continua vivo. Faliu, mas é vitorioso. Passou e continua presente. Frágil criança, tira o sossego do poderoso Herodes. Humilde carpinteiro, incomoda os sábios do Sinédrio. Morto, sepultado, ainda perturba o procurador romano, que coloca guardas na porta do túmulo. Ele é eterno, ele é ternura, mas é exigente. Ele é misericordioso, mas ele cobra. Lembra, pecadora, teus pecados estão perdoados, ninguém condenou, levanta, mas nunca mais voltes a pecar. Mas vejam esta parte como também é. Eu escrevi o livro, depois veio esta inspiração que resume toda a vida de Jesus.
Ele é a resposta, mas ele sempre levanta perguntas. Jesus é a insônia da humanidade. Vivo perturba, morto incomoda ainda mais. Parece que todos precisam dele, ou para adorá-lo, ou por blasfemá-lo, para combatê-lo e odiá-lo, ou por adorá-lo. Ninguém pode ficar em cima do muro. Todos diante dele devem definir-se a favor ou contra. Ele diz, ou comigo ou contra mim. Vocês estão vendo como as pessoas às vezes são falsas, bajuladoras, dizem, não dizem a verdade em branco e preto. Ou comigo ou contra mim. Nós podemos ficar indiferentes diante de qualquer pessoa, mas diante de Jesus é preciso definir-se. Todos precisamos dele para seguir seus passos, conformando a nossa vida à vida de Jesus. Não para manipular o Evangelho conforme a nossa vida. Dele emanava uma força que curava a todos. E esta força para nós é a divina e trina ternura. Jesus é o coração da humanidade. Jesus é a seiva que rega os galhos da videira. Ele veio para mostrar, não demonstrar. Ele veio para convencer, não vencer. Ele veio para os doentes, não para os sadios. Os orgulhosos não precisam dele, embora estejam mais doentes do que os outros, porque eles se acham sãos e santos. Jesus é o coração da humanidade. Do seu coração transpassado saiu sangue e água. É o símbolo dos dois sacramentos, batismo e Eucaristia. Bem, eu quis ler este texto, que é a introdução a este livro. Jesus, resposta, Jesus terapeuta, Jesus Filho de Deus. Bem, meus irmãos, meus queridos tertuleiros, meus queridos ouvintes, estão acompanhando, talvez os mais longínquos, pode ser que estão na Itália, no Nordeste, Brasília, e muitos de Curitiba, de São João dos Pinhais, e penso que também mais ainda aqui de Guarapuava. A nossa técnica, Elisângela, depois vê se alguém faz perguntas, porque, no entanto, nós, não sei se vocês viram, se chegou, a Mary será que mandou através as catacumbas chegou. Bem, meus queridos irmãos, estou vendo aqui que a nossa secretária providenciou. Quem tiver o celular, por enquanto não se distraia, mas depois poderá procurar na Divina e Trina Ternura e iremos ler o Pacto das Catacumbas, isso na segunda parte, depois das 9 horas. Bem, nós já invocamos o Espírito Santo, mas cada vez que eu devo partilhar esta meditação, eu sinto que deveria ser, nós padres deveríamos estar tão apaixonados por Jesus, de traduzir estes dois dogmas. Que significa isso? Se resume nestes dois dogmas. Em Jesus tem duas naturezas e uma só pessoa. Na Trindade temos uma só natureza, a natureza divina, e três pessoas. Agora tudo isso nós vamos traduzi-lo. Bem, iniciamos então. Eu gostaria de enfatizar, como preliminares, três coisas. Primeiro,
versículo, o Verbo se fez carne, capítulo 1 de São João, é certamente o mais comentado. Et verbum caro factum est. Et verbum caro factum est. Bem, lá em Nazaré, onde Maria acolheu, e não esqueçam que nós estamos no primeiro mistério gozoso do terço, a Anunciação do anjo Nossa Senhora. Bem, lá está escrito, e verbo caro factum est. Aqui o verbo se fez carne. Bem, eu quero partilhar com vocês, quando estive na Terra Santa, entrei na grande Basílica da Anunciação, e é curioso que eu vi estas palavras, e verbum caro factum est. Aqui o verbo se fez carne, Deus se encarnou em Maria. Maria estava em oração, provavelmente, teve esta anunciação do anjo, talvez ela se ajoelhou, o anjo deu esta nova, tu serás mãe do Altíssimo. E eu estava assim tão concentrado, e naquele momento, na parte baixa da Basílica, alguns de vocês já esteve lá, eu acho que a Marileia esteve lá, não é? Eu lembro que naquele momento, o grande órgão da Basílica começou a sonar, a tocar uma melodia fantástica. E eu me ajoelhei, e uma das poucas vezes que eu chorei, mas um choro assim, de alegria, aqui o verbo se fez carne. A história do cristianismo começou aí, com esta menina Maria de Nazaré. O verbo se fez carne. Eu imagino este pequeno embrião que depois se torna uma criança, um adolescente, um adulto, um jovem, um adulto, e terminou no Calvário. Bem, este versículo, o verbo se fez carne, é certamente um dos mais comentados. Ao longo da história da Igreja, nós temos muitos comentários, e também nós temos congregações. Nós conhecemos os padres verbitas, estão em Curitiba, estão em Guarapuava, estão no mundo inteiro. Eles, o fundador, Jansen, ele pegou realmente como inspirador o verbo, os verbitas. Bem, mas também este versículo criou muita confusão. Mas como é possível esta união, Deus e o homem? Bem, eu gostaria, depois de tantas orações e reflexões, meditações, de passar a vocês aquilo que é o coração de todo o cristianismo. Claro, Jesus nos revela a Trindade, mas nós devemos colocar Jesus no centro de tudo. E isso que se chamava o cristocentrismo. E nós devemos conhecer mais profundamente a parte humana de Jesus. Bem, talvez muitos que vocês estão ouvindo tiveram estas experiências no movimento da renovação carismática. Bem, vocês sabem disso, logicamente os bispos, a igreja se preocuparam um pouco disso, porque a renovação carismática enfatiza muito a presença do Espírito Santo, e às vezes se esquece a vida de Jesus. Esta efusão do Espírito Santo vem depois da crucificação. É isso que às vezes se esquece. Bem, eu trabalhei 25 anos em Curitiba e participei muito da renovação, especialmente do grupo de intercessão.
E havia todo este entusiasmo, este fervor. Eu também me considero um fundador da renovação carismática. Em 1973, nós realizamos o primeiro cenáculo. Ainda não havia, estava iniciando, e com o Padre Chico é chamado assim, Chico doido, assim, no sentido carinhoso, realmente uma pessoa especial. E nós dois estamos estudando todo como iniciou o movimento carismático. E eu lembro que realizamos o primeiro cenáculo. Não era oficial, na diocese estava começando, 1973, dia de Pentecostes, e nós éramos como no cenáculo 120 pessoas, 120. E eu enfatizei muito, eu dei aquele tema, batismo no Espírito. Hoje se usa outra expressão, porque parece que há dois batismos, um batismo primeiro e depois o segundo. Não, é a efusão do Espírito Santo. Mas pode chamar também batismo no Espírito Santo, porque é um mergulho. Realmente, meus queridos, este tema, o Verbo se fez carne, é um profundo mistério da nossa fé. Como é possível em Jesus ter duas naturezas? Mas aí eu tive um professor que era um grande professor, conhecedor de toda a história da igreja, que ele me passou muito esta paixão pela história da igreja, como é que a teologia foi evoluindo, crescendo, se explicitando, motivando, mas o mistério sempre fica. Bem, nos primeiros séculos da igreja, havia as primeiras heresias, mas só tem um Deus, mas como é que pode ser? Jesus também é Deus? Não, o Pai é Deus, e Jesus disse, o Pai é maior do que eu. Então surgiu, como a primeira grande heresia, era um monge chamado Ário. Ário disse que em Jesus não tem, sim, Jesus pode ser chamado Filho de Deus, como todos nós, mas Ário é o primeiro herege que não define Jesus Filho de Deus. Porque a humanidade de Jesus é homem, mas a divindade encostou, mas não teve esta unidade entre humanidade e divindade. Santo Atanásio tinha 25 anos quando ele participou do primeiro concílio ecumênico na cidade de Júnior, diga você. Em Nicéia, sim. Em Nicéia, em que ano foi o primeiro concílio ecumênico? 325. Não foi convocado pelo Papa, foi pelo imperador Constantino. Porque o imperador Constantino estava vendo esta divisão da igreja, ele convocou em Nicéia, na Turquia, este primeiro concílio ecumênico. E Santo Atanásio era um jovem, 25 anos, secretário de São Alexandre, bispo de Alexandria. Depois, mais tarde, ele será bispo de Alexandria. Quando nas discussões os arianos começaram a dizer, não, e Jesus é homem, a humanidade encostou, mas não teve uma fusão, uma união entre um e outro, entre a humanidade e a divindade. É interessante. Veja bem, em Jesus, a humanidade
que a humanidade e a Trindade ficaram uma coisa só, uma só pessoa. Isso é fundamental, devemos ver depois as consequências disso. A humanidade e a divindade ficaram unidas, é só assim que a humanidade, a divindade divinizou a humanidade. Nós somos filhos de Deus, porque Deus se fez homem para que o homem participe da divindade, da graça de Deus. O cristianismo é tudo isso. Bem, devemos diariamente pedir de meditar este mistério fantástico. Em Jesus, humanidade e divindade são uma coisa só, formam uma só pessoa. E é por isso que nós somos remidos porque Jesus se abaixou. Jesus se esvaziou como da sua divindade para elevar a nossa humanidade. É por isso que São Paulo diz: Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós pobres nos tornássemos ricos de sua pobreza. Fantástico este texto, nós iremos comentar. Bem, meus irmãos, em Jesus, então, existem duas naturezas, mas as duas formam uma unidade tão grande que chamamos, com uma palavra, estou falando, estamos na aula de teologia, não é uma catequese. Isso se chama, teologicamente, a união hipostática. Na teologia se estuda aulas e aulas. O que é a união hipostática? É a união de duas naturezas numa só pessoa. Ao final, vejam bem, aplicamos isso na nossa vida. Nós também estamos como divididos. Temos a parte humana e a parte da graça de Deus, que trabalham os dois juntos, que fazia exclamar a São Paulo: não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Em Jesus, então, existe esta união hipostática. As duas naturezas formam uma só pessoa. Quando Ário, neste primeiro concílio ecumênico de Niceia, com mais alguns discípulos, sustentaram que não teve esta união da humanidade e a divindade, Atanásio, jovem ardente, diz: mas então, a que serviu? Não tem redenção? Se só teve encosto, não teve salvação. É curioso isso, fazendo agora as coisas, as aplicações. Lembra que eu já várias vezes falei desta igreja desencarnada, esta igreja que encosta, mas não levanta depois o povo, longe do povo. E este Papa que nos diz: ide nas periferias, ide, não ficar por cima, mas se misturar. Isso são todas consequências deste tema. O Verbo se fez carne. Na França, os padres deixaram umas igrejas para ir nas fábricas, tiraram as batinonas para colocar o macacão, para estar no meio do povo, como nós vimos terça-feira passada, os três grandes. Vocês lembram? Porque é bom que vocês também me respondam, porque para não fazer Eu falei de 3 sinais. Comentei. O Verbo se fez carne. Ele está escondido. Tem 3 sinais. Para fazer o pão que nós utilizamos. Para fazer o pão, o que você utiliza para fazer? Mas nós falamos sobre tudo. Qual é o mais importante para fazer o pão? Claro, água, tudo, mas qual é que faz? O fermento. Fenemé, fermento na massa. O Brasil precisa de fenemé.
Nós temos uma massa enorme. E nós, católicos, ficamos assim, parados, mornos. Eis então primeiro o fermento. Quais são outros dois? O sal. Você não vê o sal, mas ele dá o gosto. Como é que você faz a distinguir? Tem duas comidas. Tem que experimentar. Você não vê. Mas será que qual é a salgada? Não sei, vou experimentar. E os cristãos, isso que é mais grave. Quantos cristãos nós temos? O pessoal olha por fora, esse é católico, gente boa. Que gente boa. Às vezes é um bandido também, um safadão. Porque não tem. Não tem o sal, não tem o fermento, não tem a luz. Bem, meus queridos, eu gostaria de colocar aqui, agora vamos traduzir isso. Em Maria, Maria que acolhe Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Será que Maria é mãe do homem ou mãe de Deus? Mas dizer que é mãe de Deus é uma blasfêmia. Vocês vejam a que ponto. E quantas vezes você rezou a Ave Maria, nem se tocou. Santa Maria, mãe de Deus, nem pensou. Mas vocês já pensaram nisso? Que coisa grandiosa. Eu digo, Santa Maria, mãe de Deus. Bem, eu vou dar uma resposta, sim, hoje. Se não entendemos isso, nunca vamos entender porque chamamos Maria mãe de Deus. Bem, Maria é mãe deste homem chamado Jesus Cristo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Mas, note bem, Maria, alguns falaram, é mãe do homem. Pode ser mãe de Cristo. Mas não mãe de Deus. Estão entendendo? De fato, quando nós falamos Maria, mãe de Deus, parece que é uma blasfêmia. Maria deu a vida a Deus. Aí vem a resposta hoje, para entender. Cada vez que você reza a Maria, pense nisso. Maria é mãe de Deus, porque é mãe desta pessoa. Olhem bem, que se chama Jesus Cristo, mas aqui não tem uma divisão. É uma só pessoa. Duas naturezas, mas estão misturadas, uma coisa só. Bem, meus irmãos, em vários retiros eu tenho falado disso, e não é numa hora que se pode aprofundar este tema, porque depois tem consequências práticas extraordinárias. Porque se a religião colocamos, existe a parte divina, a parte humana. Então o que acontece? O católico vai na igreja, eu vou na igreja, eu gosto demais da igreja. Especialmente quando Elisângela canta lá tão bonito, quando o Helder toca, quando o Júnior toca também o batuque, que acha tão bonito aquilo. Depois, padre, eu gosto muito quando o senhor fala assim, conta uma historinha, acho tão bonito. Eu, sabe, padre, quando eu entro na igreja, aí no santuário, deixo os problemas lá fora, sabe? Me atrapalhando. Na igreja fico lá chorando, E você ainda não entendeu que isso é ópio do povo, isso é alienação. Você entra na igreja com os problemas, começa a ver os problemas com a luz de Deus. E não esqueça que na saída, se você não leva os problemas da igreja, quando você sai,
Os problemas grudam em você. Lá na igreja você fica com Deus sem os problemas. Quando sai, fica com os problemas sem Deus. Este é o grande problema. Nós devemos unir as duas coisas. Esta é teologia encarnada. Eu sempre digo, nós, olhando Maria, nós chamamos ela de Mãe de Deus. Porque ela é mãe desta pessoa que homem é Deus. Ela é mãe de Deus. Bem, Júnior, vem cá, Júnior, um minutinho, só para fazer a... Eu já fiz uma vez, talvez, com o Helder para Joelmo. Tua mãe como se chama? Jusceli. Jusceli. Ela, como você chama ela, de Jusceli ou chama de mãe? De mãe. Ela te deu, por que chama de mãe? Te deu a vida com teu pai, claro. Mas eu vou te dizer uma coisa, o certo é, não está certo chamar de mãe. Porque ela te deu um corpo, mas a alma quem é que te deu? É tua mãe ou é Deus? É Deus que deu. Então, na verdade, você não deveria chamar de mãe. Deveria ser mais completo. Mãe do meu corpo. Concorda, não? É mãe do meu corpo. Mas deveria dizer mãe. Mãe, imagina. Não te deu a alma espiritual. Mas vou te dizer assim, vou te consolar. Na verdade, o teu corpo, a tua alma são tão unidos, a tal ponto que nós rezamos, acreditamos na ressurreição da carne. Quer dizer, nós valorizamos o corpo. O corpo que a tua mãe te deu, ressuscitará também. Agora, é interessante, sabe, Júnior, que a união da humanidade e divindade em Jesus formaram esta pessoa, Jesus Cristo. E certamente quando o Evangelho às vezes não aparece que chama de mãe, chama de senhora, né? Mas aqui no Brasil se usa muito, é impressionante, para a gente que vem da Itália, eu nunca chamei minha mãe de senhora. Aqui no Brasil diz, a mãe chama Júnior, senhora, quer alguma coisa? É cultura, né? Então, mas certamente eu penso que também Jesus deve chamar a Maria de mamãe, como vai mamãe, né? Agora, é interessante, Jesus não chamava a Maria mãe do meu corpo, como você não chama Jusceli mãe do teu corpo, porque é uma unidade tão grande que você tem. Tua mãe é mãe do corpo e da alma, sim, embora a alma vem de Deus. Tudo isso para dizer, meus queridos ouvintes, que é fundamental entender isso para entender a Mariologia que vem daí. Maria é mãe de Deus, porque esta pessoa, Jesus Cristo, é Deus. E não podemos separar um do outro. Meu Deus, como é que fazemos? O tempo passa tão rápido. Eu devia interromper às 9 horas. Mas vamos fazer assim. Vamos ver. Continuaremos agora. Vamos interromper um momento fazendo um canto. Vem daqui fazer aquele canto. Vocês sabem de cor, vai? Maria, eu gostaria. Vocês fazem uma segunda voz bem feita. Bem, nós gostaríamos que vocês aprendessem este canto. É um dos cantos mais bonitos. É típico da Mariologia. Nasceu aqui no santuário este canto. É um canto a Nossa Senhora. Será que alguém disse alguma coisa? Tem alguma? Nenhum responde. Não fazem. Devem estar dormindo ou como será? Vamos fazer este canto a Nossa Senhora. Maria, tu és a
acho que vocês me têm aqui com o celular para ler bem forte o que eu queria nesta última parte, meus queridos ouvintes, ternureiros. Eu gostaria de partilhar com vocês algo que 50 anos atrás aconteceu. Bem, neste tema de o Verbo se fez carne, de nós descer do nosso pedestal, de nós estar até com os últimos, os mais pobres, os mais excluídos. Bem, eu quero partilhar com vocês uma das experiências mais lindas da Igreja. Em 1962 iniciou o Concílio Vaticano II. Foi o 21º. O primeiro foi em Niceia, nós comentamos agora. O último foi no Vaticano, se chama Concílio Ecumênico Vaticano II. É interessante que um grupo de bispos, terminando o concílio, um grupo de bispos, inclusive 6 brasileiros, liderados sobretudo por Dom Helder Câmara, arcebispo bem, naquele tempo, ele já era arcebispo em Olinda, Recife, antes era bispo auxiliar no Rio de Janeiro. Dom Helder Câmara é um mentalizador, um mentor de um movimento para o maior atendimento aos mais pobres, aos últimos, aos excluídos. Ele disse como foi a conversão dele. Ele antes, como bispo no Rio de Janeiro, era o bispo. Como todos os bispos, tem aquela liderança e às vezes é difícil se misturar mais com o povo. Mas ele, quando foi nomeado arcebispo em Olinda, Recife, nós sabemos que ele deixou o seu palacete episcopal e foi morar, eu já contei a vocês, ele foi morar numa sacristia de uma capela lá da periferia. Mas em 1965, terminando o concílio, eu acho que, vem cá ler, está conseguindo ler, leia bem forte, vocês que têm um celular, a nossa Mary mandou a vocês, leia um pouco bem forte esta parte aqui, pode aumentar aqui. São 42 bispos que se reuniram para ter uma maior sensibilidade aos mais pobres. É um encontro muito importante. Mais tarde, não é que todos os bispos participaram, foram 42. Na periferia de Roma, existem as catacumbas. Lembra as primeiras igrejas quando era perseguida? Eles foram lá nas catacumbas e fizeram um pacto tão importante que depois 500 outros bispos também assinaram o mesmo documento, chamado Pacto das Catacumbas. Leia bem forte esta parte aqui. O Pacto das Catacumbas mudou os rumos da Igreja Católica. Mudou os rumos, é um pouco um exagero, né? A Igreja já sempre amava os pobres, sempre trabalhou pelos pobres, né? Não vamos... Mas, certamente, isso foi um marco. Leia bem forte. Em 16 de novembro de 1965, com o concílio já prestes a ser concluído e já sob a liderança do Papa Paulo VI, 42 bispos assinaram um acordo, o Pacto da Igreja Servidora e Pobre, mais conhecido como o Pacto das Catacumbas. Mais de 50 anos atrás, a Igreja Católica tomou um rumo de mudança. Durante o papado de João XXIII, o Segundo Concílio Vaticano, realizado entre 1962 e 1965, buscou modernizar o catolicismo, trazendo para o debate questões do século XX. O principal mentor do pacto foi Dom Helder Câmara. Eis os pontos dos papas. Então, Dom Helder Câmara, o bispo brasileiro, foi o líder deste grupo. E é interessante, eu vi um pormenor que ele tinha uma liderança no concílio
Ele, na verdade, não estava naquele momento, ele tinha uma reunião lá com as equipes de coordenação do concílio, mas ele é o primeiro que ele inspirou tudo isso. Bem, isso foi em 1965. Quem eram os bispos? Além de Dom Helder, era o bispo de Botucatu, Juazeiro do Norte, Crato, um bispo auxiliar do Rio de Janeiro, o bispo de Fortaleza, ou melhor, o bispo de Vitória da Conquista e Dom Helder Câmara. Estas eram as pessoas. Vamos mudar um pouco. Vem cá, Helder, obrigado. Helder, leia um pouquinho, então, o que eles decidiram. Você tem aqui? Aqui, ó. Leia um pouquinho. Primeiro, o Rodrigo pergunta: um apóstolo evangelista esteve na Grécia. Lá se utilizava o Logos. Poderia-se traçar uma analogia, né, do Logos com o verbo, palavra do Pai, o Cristo? Exato. A palavra em latim se chama o verbo. E em grego, logos. Logoterapia. É a terapia do logos. Mas depois, teologia. Palavra de Deus. Quantas palavras tem, né? Teologia, diga outra. Filosofia. Filologia, biologia, né? Quem é que pergunta? O Rodrigo do Catequista. Ah, Rodrigo, catequista. Catequista, gostou, Rodrigo, da nossa exposição? Depois você vai traduzindo. Mas tem mais alguma coisa? Tem mais umas. O Eduardinho, da Perpétuo Socorro, pergunta: eu sou jovem e quero fazer uma pergunta. Como que os jovens cristãos devem fazer a mentalidade deles ser mais forte que as tentações, que os desejos carnais? Como vencer, né? Veja, eu te digo só uma coisa. Não encosta em Jesus. Mergulhe em Jesus. Então eu te dou o Salmo. Primeiro Salmo. O primeiro Salmo diz: medita, querido Eduardinho. É bonito que temos estes jovens que fazem perguntas. Os adultos acho que estão... Outras vezes tem adultos ainda depois. Bom, agora é mais um jovem. Certo. Então, Eduardinho, eu te digo só isso. Se você não estiver mergulhado, encharcado, você não vai vencer. Nós devemos estar mergulhados, não encostados. É todo o sermão de hoje. Voltaremos a isso. Mais outra coisa, quem é? É do Luizinho. Ah, Luizinho, que bom Luizinho. Daquela cidade de... Laranjeiras do Sul. Diga, Luizinho. Então ele pergunta o seguinte: Padre João, como podemos passar para as pessoas quando elas nos pedem concretamente na Bíblia, aonde diz que a Igreja Católica é verdadeira fundada por Cristo? Como passar para elas que realmente a Igreja Católica é verdadeira? Bem, eu acredito neste ponto, querido Luizinho. Lógico, na Bíblia não tem isso, mas é a história da Igreja. Olha, eu tive esta paixão. Tive um professor que me passou esta paixão pela história da Igreja. É só estudar a história da Igreja, é evidente que a única Igreja que tem suas raízes nos apóstolos é a Igreja Católica, porque é baseada nos apóstolos, ela é apostólica. Não é um Edir Macedo paga mais cedo. Elisângela, mostra um pouquinho só para o Luizinho. Tem 12 pilares na igreja, né? É o nome dos apóstolos. Aqui é o nome de João. Aqui é de Filipe. Aqui é de Bartolomeu. Então, Luizinho, quando você vier aqui, tem lugar também para você aqui. Saiba que aqui tem 12 pilares. A Igreja Católica se baseia nos 12 apóstolos. Ela é uma santa católica apostólica. Vem dos apóstolos. E na história da igreja está tudo provado, a tal ponto que, de vez em quando, pegamos os anglicanos
E muitos luteranos estão voltando na Igreja Católica. Mas nós, talvez um dia, escute bem, Luizinho, talvez um dia não será mais usada a palavra católico, porque cria polêmica com os outros. Mas nós estamos trabalhando para ser uma só, cristãos, é isso. Mais outra pergunta? Até é isso, até o momento. Bem, vem cá, Helder, leia então aqui o que os bispos decidiram. Mais alguns minutos, leia bem forte. Procuraremos viver segundo o modo ordinário da população, no que concerne à habitação, à alimentação e aos meios de locomoção. Mas já pensaram isso? Que coisa concreta isso. Os bispos dizem, devemos viver como o povo. E foi Dom Helder Câmara que disse aquela famosa frase, um bispo não se mede pelo tamanho do seu cargo. Mas, pelo amor de Deus, se tem alguns bispos ouvindo, não queremos, no Brasil, o bispo brasileiro precisa de um carro bom, né? Dom Helder ficava lá na cidade e Alfredo Anselmo, iremos falar dele, o bispo chamado Bispo Sapateiro, é interessante. Também ele, né, estava lá, junto com os outros. Né? É interessante que o do Alfredo Anselmo, ele andava só de bicicleta. Não é? Eu não poderia andar aqui em Guarapuava, sobe e desce. Mas lá era todo, a cidade de Lyon, uma cidade todo plano, né? Então, na casa, como eu disse? Na casa, na alimentação e na locomoção. Na alimentação, então não pode mais dizer comigo nenhum padre, né? Mas a segunda coisa. Para sempre renunciamos à aparência e à realidade da riqueza. Isso. Não possuiremos nem imóveis, nem móveis, nem conta em banco. Mas já pensou, são os bispos que decidiram isso. Confiaremos a gestão financeira em nossa diocese a uma comissão de leigos. Recusamos ser chamados com... Para aqui um pouquinho, releia isso, depois vamos... Confiaremos a gestão financeira em nossa diocese a uma comissão de leigos. É porque muitas vezes, eu vejo como padre, eu sempre procurei isso, às vezes até demais deixei os leigos, né? Nós temos aqui uma comissão, alguns também estão. Eu às vezes não vou entrar nestes dados para não me perder, para ficar assim mais na evangelização. Um foco, né? Mais um outro. Recusamos ser chamados com nomes que signifiquem a grandeza e o poder. Eminência, excelência, Monsenhor. Que coisa bonita, né? Mas aí agora diz como é que querem ser chamados de? Preferimos padre. Padre. Mas seria, na verdade, a tradução seria pai, né? Pai. E não chama de pai, né? Sua excelência, reverendíssima, assim uma coisa assim. E já era, né? Vai adiante. Evitaremos aquilo que pode parecer conferir privilégios. Evitaremos incentivar ou lisonjear a vaidade de quem quer que seja. Daremos tudo o que for necessário a serviço apostólico e pastoral das pessoas. Muito bem, obrigado. O que nós vamos fazer? Agradecer muito a Deus. E terça-feira nos encontraremos aí, novamente. Eu acredito que eu tentei de transmitir isso. Evidentemente, será uma outra ocasião, iremos ver esta parte. Na Trindade existe uma só natureza, a natureza divina e 3 pessoas. Bem, vamos fazer uma oração final? Teria mais alguém? Não, até o momento é isso. Isso, Elisângela, a nossa técnica, porque sempre ficou lá escondida, pega também o teu negócio, vocês vivem aqui. Vamos fazer a oração do abandono? Bem, nós somos discípulos de Charles de Foucault. Será que cabe todos aqui? Mais.
podemos sacrificar ninguém. Bem, eu acho que vamos fazer esta oração, a oração do abandono na página 56. Peguem no vosso e acompanhem. É a oração de Charles de Foucault, Carlos de Jesus, que fez a opção pelos mais pobres. Ele podia ficar em Paris, ele era visconde, era respeitado, família nobre, mas ele se tornou o último. Como Jesus no último lugar é o título da nossa teologia, certo? Vamos então fazer esta oração, depois damos a bênção final. Meu Pai, eu me abandono a Ti, faze de mim o que quiseres, por tudo o que fizeres de mim, eu te agradeço, estou disposto a tudo, aceito tudo, contanto que a Tua vontade seja feita em mim e em todas as Tuas criaturas. Não desejo nada mais, meu Deus. Ponho minha alma entre Tuas mãos, entrego a Ti, meu Deus, com todo o ardor de meu coração, porque Te amo, e é para mim uma necessidade do amor, dar-me, entregar-me em Tuas mãos, sem medida, com infinita confiança, porque Tu és meu Pai. Amém. Para terça-feira, alguém, eu sei, por educação, diz, deixa a chance aos outros para fazer perguntas, sabe? Mas pode fazer, não tenha medo. Terça-feira nos reencontramos, iremos aprofundar isso. Todo o cristianismo é isso. Porque nós, está lá o subtítulo que a Juscelie colocou lá, como Jesus no último lugar, e embaixo diz, conhecer a Jesus para amá-lo e segui-lo até o fim, até o Calvário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição das minhas mãos, pelo ministério da Igreja, por intercessão de Nossa Senhora de São José, o Deus de toda ternura vos guarda e vos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave, amém. Aleluia.